Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nossa Escolha. No episódio 4, exploramos a interseção entre mobilidade, saúde e viagens, 3 pilares essenciais para quem deseja descobrir o mundo com segurança e tranquilidade. Para isso, contamos com a participação de especialistas de marcas que fazem a diferença nesse processo. Temos Isabel Martínez, Deputy Managing Director da Europcar Ibéria, para nos falar da importância de um serviço de aluguer de viaturas eficiente e acessível. António Santos, Diretor Comercial da Smile Up, reforça o impacto da saúde oral na qualidade de vida. Mariana Ferreira, responsável de loja de Lisboa da Pinto Lopes Viagens, partilha a importância de uma boa organização e planeamento para garantir boas experiências. E João Maria Braziel Pinheiro, CEO da Clínica Privada de Oftalmologia, que nos explica como é que a saúde ocular é, obviamente, aqui essencial nas nossas vidas. Quero-vos dar as boas-vindas aqui aos 4 e começar até com uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente, que é o que é que significa, não é, para estas marcas, estas 4 marcas aqui presentes, estarem entre as preferidas dos consumidores? Começo por si, Isabel. Boa tarde a todos. Eu acho que no caso da Europcar é o reconhecimento de todo o trabalho que fazemos no sentido de criar a melhor experiência ao nosso cliente, ao nosso consumidor. Temos trabalhado muito ao longo dos anos em muitas situações, vamos falar de algumas delas aqui certamente, para facilitar este processo que às vezes pode ser criador de stress no momento de férias. E, portanto, a ideia é claramente facilitar. Depois, o que pretendemos com as escolhas que vamos fazendo, é continuar a investir nessa confiança que o nosso consumidor nos tem dado e continuar a ser a escolha do consumidor mais uma vez, não é? No fundo, sempre consolidando, não é? Exatamente. António. No caso da Smile Up, já é o 5º ano consecutivo que conseguimos este prémio, conseguimos este reconhecimento por parte dos consumidores e é um privilégio ter esta distinção dos consumidores e é significado que o nosso trabalho, cada vez mais dedicado ao atendimento ao paciente e ao bem-estar do paciente, está a resultar e está a ser reconhecido. Mariana, em relação a vocês? Olá, para nós também é uma honra, em primeiro lugar, e sobretudo o reconhecimento do trabalho árduo de quase 5 décadas de trabalho, de existência, e portanto, neste caso, acaba por ser a confirmação da confiança e daquilo que os nossos clientes veem em nós, que confiam em nós e o que estão a contar da nossa parte. E por isso acaba por ser um significado de continuar a corresponder com as expectativas do mesmo, porque eles são, neste caso, a força motriz do nosso crescimento e também o significado que estamos no caminho certo para continuar a oferecer experiências únicas de viagem, autênticas também num registro totalmente diferente e, portanto, continuamos a consolidar o nosso caminho por aí. Que bom. João. Muito bem, obrigado pelo convite, antes de mais. Bom, a CPO já é o 2º ano consecutivo que conseguimos este prémio. É efetivamente para nós uma validação do trabalho que os nossos colaboradores e que a família, porque isto, apesar de tudo, é uma empresa familiar, tem vindo a fazer e tem vindo a desenvolver. Já são muitos anos nisto e o nosso consumidor neste caso é o paciente e é esse realmente o nosso foco. Portanto, termos os pacientes a validar o trabalho que temos vindo a fazer, o atendimento personalizado que damos às pessoas, o contacto humano que conseguimos oferecer. Ou seja, nós não trabalhamos com sistemas de senhas, não trabalhamos com robôs. Isto não quer dizer que outros não trabalhem, que não o façam bem feito, mas o nosso objetivo é verdadeiramente ter este contacto direto com o paciente, de resolução rápida de problemas e de sabermos quem é que temos ali à frente. E fazer o acompanhamento do paciente de A a Z e que a pessoa realmente se sinta totalmente ambientada a um processo que é complicado, é a visão que estamos a falar. Por isso acredito que estejam bastante satisfeitos. Sim, sem dúvida. Isabel, sabemos muito bem que nas questões de mobilidade, não é? Há novas exigências, não é? E muito se fala sobre isso e quero entender de certa maneira como é que a Europcar tem respondido a estas novas exigências e também chegar um pouco mais atrás e perceber como é que é também um pós-pandemia, que acredito tenha havido aqui, não é? Aqui um contexto completamente diferente. Bom, enfim, acho que todas as empresas foram super abaladas com o impacto da pandemia e tivemos que nos adaptar na pós-pandemia. No nosso caso, ligados ao turismo,
Estamos a falar de um impacto em menos de 80%, uma descida de 80% da nossa faturação, exatamente a seguir à pandemia. E, basicamente, nessa altura, a nossa prioridade era um apoio de mobilidade, não ao nível do turismo, mas a todo o apoio médico. Todas as nossas carrinhas que saíam para entregar medicamentos, para fazer mobilidade entre enfermeiros, assistentes, auxiliares de saúde. Depois disso tudo, há uns anos de paragem e depois há uma vontade muito grande de voltarmos todos a sair de casa, não é? E nós notámos na nossa atividade... Muito bem observado. Nós notámos muito bem os nossos clientes novamente com uma necessidade enorme de viajar, de conhecer novas coisas, de sair de casa, não é? Porque estivemos todos muito confinados. E, nesse sentido, há uma necessidade de processos muito simples, não é? Portanto, a pessoa quer menos contacto, quer situações mais digitalizadas. As senhas, estávamos a falar um bocadinho antes, e as filas, no nosso caso é importante ter esta gestão de filas cada vez mais automatizada, a capacidade de fazer um check-in online e chegar e recolher a chave, ter um key dispenser, lá está o inglesismo, e buscar a chave e levantar a viatura. Portanto, é isso que nós tentámos fazer, foi agilizar ao máximo a experiência do nosso cliente e automatizar e digitalizar tanto quanto possível. E, António, aqui no vosso caso, o que é que acham que os consumidores mais valorizam, não é, ao escolher, no fundo, aqui um serviço de saúde dentário e, no caso, o vosso? Sim, é um serviço de saúde, portanto, aqui um bocadinho ao contrário, em que temos que robotizar um bocadinho mais. Na questão da saúde temos que humanizar cada vez mais. Portanto, os consumidores cada vez mais preferem um atendimento personalizado, ou seja, é adequado às necessidades de cada um. Uma das coisas que também os consumidores preferem é os horários alargados. E cada vez todos nós temos uma vida laboral. Uma flexibilidade maior, não é? Uma flexibilidade maior de horários em que nos permite ir ao dentista após o horário laboral ou mesmo aos fins de semana, e nesse sentido também temos as nossas clínicas abertas nesses horários, e a confiança no profissional de saúde e nas tecnologias também utilizadas, e cada vez mais também estamos a ter novas tecnologias e estamos a aplicá-las. E continuando em saúde, mas agora com o João, não é? No fundo também perceber aqui como é que a vossa clínica se destaca, mas claro, num outro mercado, no mercado da oftalmologia privada. Certo. A nossa gênese continua a ser exatamente o que era nos anos 90. Esta clínica foi começada pelos meus pais nos anos 90, tinha outro nome, transitaram para esta estrutura no ano 2007, mas já levamos aqui praticamente 30 anos de experiência no que é que verdadeiramente o paciente na oftalmologia valoriza. Hoje em dia, o paciente é impaciente, é muito impaciente, portanto, e nós, ao reconhecermos isso, e temos que explorar isso, perceber de que forma é que conseguimos que o paciente seja mais calmo, como é que conseguimos transmitir essa calma às pessoas. E isso, na nossa experiência, traduz em um atendimento rápido, um atendimento célere, um atendimento onde ouvimos o que é que a pessoa realmente precisa, ou seja, não temos pressa para fazer com que a pessoa chegue ao sítio, temos pressa para fazer com que a pessoa tenha o seu problema resolvido. Portanto, é para isso que nós trabalhamos. Temos uma equipa de administrativas, de técnicos de ortótica e de médicos oftalmologistas cirurgiões que estão a trabalhar em conjunto, e também, obviamente, a administração, que trabalhamos todos em conjunto para desenvolver a melhor prática possível clínica. E isso passa muito pela personalização do que é que cada paciente necessita. Portanto, hoje em dia, sempre existiram diversas patologias oculares, e hoje em dia o que fazemos é pegamos em cada patologia, seja catarata, seja que todos vamos ter, e hoje em dia... Ai, não devia ser notícia, João, que eu estou obrigada. É verdade. Todos nós, praticamente todos nós vamos ter catarata, tanto mais dia, menos dia, vão ser todos os nossos clientes. Eu não sei se gostei. Não, mas para apaziguar aqui essa... No fundo, vocês têm os dados e os vossos estudos que sabem, obviamente. A cirurgia da catarata é a cirurgia mais feita no mundo inteiro. Estamos a falar, muitos estudos que existem, entre 26 a 32 milhões de cirurgias da catarata feitas no mundo inteiro. E em Portugal faz muito boa oftalmologia. Temos especialistas com projeção internacional a todos os países, vão aos Estados Unidos. Já o meu pai o fazia na altura,
E hoje em dia, então, com o acesso que temos e com a facilidade de viajar... Verdade, e uma mobilidade muito, muito maior, sem dúvida. Portanto, a cirurgia da catarata e, de modo geral, todas as cirurgias oculares, no âmbito do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, é a especialidade mais importante em termos de volume de cirúrgico. Portanto, há muita experiência, há muitas ferramentas e temos em Portugal especialistas muito bons hoje em dia. As pessoas que saem, os cirurgiões mais jovens que saem hoje em dia da especialidade, são pessoas perfeitamente adequadas para fazer qualquer tipo de cirurgia. Pronto, portanto, efetivamente, juntando aqui a parte do atendimento, a parte da resolução de problemas rápida, a parte da formação única e exclusivamente só em oftalmologia, faz com que o paciente se sinta acompanhado e que sabe que pode ligar a qualquer momento e não vai ter problemas de resolução de problemas, não vai conseguir falar com aquela pessoa que estava a falar antes. De facto, é um fator muito importante nos dias de hoje, as pessoas sentirem essa proximidade. Exatamente, que as pessoas não são esquecidas. Ou seja, mesmo no pós-consulta, ou no pós-cirúrgico, ou no pós-tratamento, absolutamente fundamental ter esse acompanhamento, a pessoa saber que liga e no momento, ou seja, durante aquela chamada, sim, as coisas vão ter uma resolução. E o interessante é que aqui, de facto, já falámos de mobilidade, falámos aqui da saúde, mas também muito se fala de viagens e de experiências. E é nesse sentido, Mariana, que lhe pergunto, não é, como é que a Pinto Lopes garante aqui experiências únicas e também seguras, não é, para os consumidores? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que são precisas muitas horas de dedicação, de estudo aos programas que fazemos e muitas das vezes, ou em alguns casos, precisamos também de fazer viagens, visitas de prospecção aos destinos para conhecermos em primeira pessoa o próprio destino que vamos operar e os serviços, como é que funcionam a nível de logística, para que possamos também transmitir essa confiança e tranquilidade aos nossos clientes. Temos várias situações diferentes, por exemplo, se estivermos a falar num circuito pela Europa, por exemplo, uma viagem que faça à Suíça ou que faça uma Itália, por exemplo, onde a margem de risco é menor, ou seja, não estamos a falar de ninguém se sente inseguro, geralmente, e o cliente aí pode optar por uma escolha mais comum, por exemplo, um passeio, uma viagem em comboio, fazer o Glacier Express, fazer uma aula, um workshop com um chefe chocolateiro, por exemplo, ou assistir a um espetáculo na Ópera de Verona, porque não? Okay? São experiências que habitualmente as damos como garantidas, como mais seguras, e depois temos outros casos, aí um bocadinho... Mais arrojados. Mais arrojados, exatamente. Países mais inusitados, países que nós consideramos como únicos e que nos podem nos providenciar uma experiência totalmente diferente. Estamos a falar de um Iraque, de uma Eritreia, de um Bangladesh, que também já falei há pouco aqui com o João. Experiências totalmente diferentes que fazem parte do nosso portfólio de viagens e que habitualmente não os encontramos em todo lado e que aí sim é precisa toda uma outra preparação, num nível totalmente diferente dos circuitos que falei anteriormente, para que possamos também transmitir o nosso conhecimento ao cliente e prepará-lo para aquilo que ele vai encontrar. Sim, e dar aquela segurança que também é necessário. Sentir, não, vou se calhar para um destino diferente desta vez, mas... Totalmente. Ou seja, a autenticidade está sempre presente, mas também, neste caso, aqui a segurança, que é extremamente importante. A nível de autenticidade, nós temos ainda um conceito diferente, que são as nossas viagens de autor, que são acompanhadas por uma personalidade, um especialista em determinada temática, que conta, ou seja, desenha o produto e conta a história também através da sua perspectiva e, portanto, essa também é um conceito que acho extremamente interessante, porque permite-nos dar ao cliente uma experiência totalmente diferente do habitual, até pode ser um roteiro comum, mas está a ser contada a narrativa numa perspectiva de alguém que conhece o destino de uma forma totalmente diferente e inovadora. Por isso, apesar de dar muito trabalho, é sempre fascinante. Sempre. Viajar é conhecer novos mundos, portanto... Não há a menor dúvida. Isabel, e a sustentabilidade é inevitável, não é? Que no vosso caso tem sido assim um tema muito presente na questão da mobilidade e queria saber como é que a Europcar se posiciona nesse sentido. Esta coisa com a mobilidade, que agora tem um nome mais bonito, mas com as viaturas em geral, somos sempre muito atacados com a nossa produção toda de CO2.
E na realidade não somos só nós, não é? Temos os barcos, temos os jatos privados, temos uma data de situações. No nosso caso, somos das poucas empresas ao nível da mobilidade que temos um índice da parte da ESG bastante elevado. Temos um compromisso em relação à nossa frota, não só da frota térmica que temos, todo o nosso mix de frota que temos, vamos sempre buscar as emissões mais baixas. Portugal ainda está um bocadinho, ainda não está tão fiscalizado como noutros mercados, como por exemplo em França, e que basicamente as multas aos construtores de automóveis e que depois também nos impactam, porque nós temos os nossos clientes nos nossos carros e fazem exatamente o mesmo nível de impacto e de consumo. Depois somos uma empresa, eu acho que fica bem com o nosso verde, a parte toda dos carros elétricos, não, acho que temos um trabalho muito importante de pedagogia com os nossos consumidores nesse sentido, de experimentarem. Portanto, antes da compra do carro, podem experimentar connosco vários modelos de carros elétricos e ver como é que se adaptam, a estrutura de cada país, como é que se carrega. E, portanto, nesse sentido, estamos sempre a apoiar. Depois, só para terminar, em termos de sustentabilidade, a maioria das nossas pessoas, e muito aqui nas partes urbanas, temos um carro e uma pessoa, não é? A Europcar e todas as locadoras de automóveis, nós ajudamos nesse sentido, porque o carro é muito mais partilhado do que noutros sentidos e, portanto, esse caminho da pedagogia verde e da experimentação de outros carros, menos térmicos, mais elétricos, é para isso que nós estamos no mercado e acho que com um impacto bastante positivo ao nível da sustentabilidade. Preparadíssimos. António, também é muito importante aqui falar, não é, de inovação na vossa área. Pergunto-lhe que novos tratamentos, ou até mesmo tecnologias, estão a trazer, não é, de inovação aqui para o setor da unidade de saúde oral. Nós, neste momento, a medicina dentária está a mudar. A medicina dentária, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária todos, não temos cuidados de higiene dentária que 2 ou 3 gerações atrás não tinham, e há uma necessidade muito grande de gerações dos nossos pais, dos nossos avós, em que havia muita perda de dentes, e aí a substituição era um dos principais focos até ao momento. Nós temos muito mais cuidados, a população está muito mais sensibilizada, portanto, a nível dos tratamentos futuros, serão sempre à base da prevenção e base de questões estéticas. A nível de tecnologias que estão a ser aplicadas neste momento da medicina dentária, temos muita questão dos scanners intraorais, aquela típica moldagem que se fazia antigamente, que algumas pessoas tinham parecia que ia arrancar os dentes, que arrancava tudo. Na maior parte da maior parte das clínicas já foi substituída por um scanner digital, em que é feita essa moldagem, automaticamente está no computador, vai para cá e tudo é feito. Que isso demonstra o que estava mesmo a dizer, como as coisas mudaram, não é, radicalmente nos últimos tempos. E agora também estamos a começar a aplicar, por uma questão diagnóstica ainda numa fase muito embrionária, a inteligência artificial. Ou seja, através de um raio-x, de uma ortopantomografia ou de um TAC, com o software de inteligência artificial, ele já nos faz o diagnóstico. Ou seja, ainda precisamos de uma validação humana, precisamos de um médico que nos valide, mas já temos essa parte, ainda em versão de testes, mas já nos estamos a apoiar um bocadinho no futuro. É? E nesse sentido, acho que a próxima pergunta é mesmo para o João, tem a ver exatamente com a inteligência artificial, novas tecnologias, né, que também estão a mudar a oftalmologia, e também em que medida que isso impacta, não é, os consumidores. Há aqui estes dois lados. A oftalmologia é uma especialidade muito intensiva de diagnóstico. Okay? Portanto, existem muitos exames que são feitos no decorrer de uma consulta de oftalmologia, antes ou depois, ou uma pessoa que esteja a ser seguida por uma patologia pré-determinada. E a inteligência artificial, efetivamente, pode ser utilizada. Existem vários estudos em Portugal de oftalmologistas em vários hospitais a utilizar ferramentas. Nós temos, obviamente, também fornecedores dos nossos aparelhos, que são muitos, que nos propõem sempre também soluções de inteligência artificial, mas sempre como um apoio ao diagnóstico e não como uma substituição. Okay? Portanto, estamos a falar se calhar, de velocidade de diagnóstico, mas não de efetividade. Ou seja, é sempre um complemento à observação do oftalmologista e é sempre um complemento da interpretação que o oftalmologista faz aos exames que a pessoa faz. Portanto, eu acho que ainda não estamos naquela fase
total da inteligência artificial mudar as coisas e os médicos já não são precisos, os oftalmologistas não têm trabalho, e isso não vai acontecer. E hoje em dia temos o que é novo hoje em dia na oftalmologia e que as pessoas falam muito é o olho seco. Portanto, hoje em dia trabalhamos todos ao computador, trabalhamos todos com ares condicionados e ficamos com aquela sensação do olho, quase que dor. Portanto, efetivamente nós temos-nos adaptado a isso e a própria oftalmologia existem agora tratamentos que são feitos para o olho seco e que nós, obviamente, na CPO disponibilizamos para nos adaptarmos às doenças oculares modernas, digamos. É de facto impressionante, não é? Como tudo está a mudar. Mariana, voltando aqui às nossas experiências, não é? E às viagens, assim, algum destino ou alguns destinos emergentes que estejam a surgir assim na lista de favoritos dos consumidores? Há sempre. Todos os anos há sempre os chamados destinos da moda, alguns que vão perdurando durante mais tempo, mas sentimos que realmente destinos emergentes são destinos que são procurados quer pelas experiências autênticas, ok? Quer também destinos que possam aliar a componente da proximidade à natureza. E, portanto, temos tido alguns. Este ano, indiscutivelmente, o campeão, digamos, é o Japão. Neste caso, não só pelo exotismo que aporta, mas também porque neste ano de 2025 vai receber a Expo Osaka e, portanto, é um argumento extra para visitar o país. Mas temos outros destinos que têm bastante procura e que aliam também quer a parte histórica, cultural, monumental e aqui associada à natureza e à sustentabilidade, um conceito muito em voga, que estamos a falar, por exemplo, de uma Islândia, muito conhecida também pelas suas auroras boreais, a Finlândia, o Canadá, a Argentina e Chile, portanto, Camboja, temos muitos outros destinos que são bastante procurados. E uma curiosidade, Mariana, e como é que lidam com os imprevistos? Acredito que aconteçam, não é? Acontecem bastante. Ainda há pouco falámos de um chamado de pandemia e, portanto, há que ter uma grande capacidade de resiliência, em primeiro lugar, e de adaptação. Temos uma equipa incrível e, por isso, somos também muito apaixonados pelo que fazemos e ajuda a melhorar e a adaptar-nos nestas situações que vão acontecendo. Mas, depois em viagem, também temos sempre um guia disponível durante 24 horas, ou seja, que acompanha o circuito, que está disponível e próximo dos nossos clientes, portanto, dá outra sensação de tranquilidade, de conforto, de poder resolver... Até para situações inesperadas, das mais simples às mais complexas. Exatamente. Não é? Portanto, fala a língua portuguesa, já ajuda, já quebra aqui a barreira linguística e está próximo, está sempre disponível, caso haja alguma dessas situações inesperadas que possam ocorrer, portanto, transmitir o máximo de conforto e tranquilidade possível durante a viagem. Antes de chegarmos à nossa parte de fecho, que é sempre aqui uma dinâmica que fazemos entre os convidados bastante interessante, gostaria de deixar uma pergunta para todos, que seria: que conselho dariam aos consumidores para tomarem melhores decisões nas suas escolhas, quer de mobilidade, quer de saúde, quer de viagens? Começo pela Isabel. Passa muito pela adaptação das necessidades, não é? Porque no caso da mobilidade nós podemos ter situações completamente, não é sempre uma situação de lazer nem de turismo, pode ser uma situação profissional, pode ser a adaptação de uma mudança, pode ser uma visita a clientes em Lisboa, no Porto, etc. Portanto, para nós é muito importante que o cliente, e por isso temos os nossos call centers também, conseguimos ajudar exatamente para adequar à necessidade que se põe nesse momento. O que é que acontece aqui? Adaptar o produto. Falamos muito nas coberturas, porque é outro problema que nós temos muito, não é? Se houver um acidente, se houver um problema de manutenção, como é que vamos acompanhar o cliente? Portanto, aconselhá-lo bem em relação ao produto, que é ter a cobertura também um bocadinho de peace of mind para estar tranquilo durante a sua viagem. Depois temos outras situações que são mais de lazer, não é? As famílias, depende da dimensão do carro, se vêm 2, se vêm 3, quantas malas, estas coisas todas muito simples, mas que são muito importantes para a adaptação, para que a viagem depois corra bem. Hoje em dia, já fazemos muito esta adaptação também, esta ajuda, uma viatura elétrica, proporcionar a maneira de fazer o carregamento, por exemplo, em que sítios é que pode estar, as aplicações que tem, como é que vai poder pagar, e depois a disponibilização também dos nossos serviços, das nossas estações, para que o cliente possa estar acompanhado. Portanto, importa muito saber exatamente qual é que é o fim, e nós vamos ajudar com a solução de mobilidade, certamente. Sem dúvida. Então...
Sim, eu acho que os consumidores cada vez estão mais atentos, cada vez pesquisam mais, ou seja, é fazerem essa pesquisa, verem quais são os players do mercado, aconselharem sobre determinados players, verem, no caso da saúde, verem quem são os profissionais de saúde que os vão atender e, no caso, a escolha passar muito por aí, por alguém que lhes transmita confiança e em quem eles confiem. Eu, por acaso, tenho um conselho que é muito interessante e que acho que toda a gente devia de absorver, que é o conceito da segunda opinião. A segunda opinião acho que é absolutamente fundamental. Porque se nós não temos... sentimos intimidade, às vezes, quando estamos com o médico no gabinete e não temos, às vezes, coragem de dizer as coisas que queremos dizer, e o médico, às vezes, tem uma maneira muito própria de ser. Se o consumidor ou o paciente não se sentir confiante e não se sentir ouvido com aquele médico em especial, procure uma segunda opinião. Portanto, faz todo sentido. Eu acho que é essa a dica que eu... Ótimo conselho. E Mariana? É a minha opinião, ou a nossa, neste caso, vai um bocadinho ao encontro daqui dos colegas da frente e que se prende um pouco com o definir as prioridades e objetivos para escolher a viagem certa, ou seja, a viagem certa que aquele cliente, aquele consumidor precisa naquele momento, e depois fazer também uma preparação adequada para essa mesma viagem, para que não sejam defraudadas as expectativas que se tem de determinado destino ou circuito. Temos um produto diferenciado em algumas componentes. Neste caso, trabalhamos com circuitos em grupo e, portanto, é importante que saibamos que vamos viajar com outras pessoas, quer sejam elas conhecidas ou não, e também que, quando saímos do nosso Portugal ou aqui da nossa região, que temos que nos adaptar também um pouco à cultura do local que vamos conhecer e aos costumes, aos hábitos, para que toda a experiência então se torne o mais autêntico possível. Claro, open mind. Exatamente. Preparados para a nossa dinâmica? Vamos lá. Vamos lá, estou a ver entusiasmo. A nossa dinâmica deste episódio é quem é mais provável. Então eu vou fazer a pergunta e vamos responder, podem responder aleatoriamente, a ordem não faz mal. E tem um pouquinho a ver com esta coisa da mobilidade, das viagens. Então, primeira pergunta. Quem é que aqui, dos nossos convidados, é mais provável de se perder numa viagem? É para ver que estão muito organizados. Uma viagem... Eu não posso dizer isso, como é óbvio. A Mariana está fora de questão. Depende do perder. Eu gosto de me perder nas cidades, mas perder propositadamente... Perder no sentido mais perder metafórico. De fazer, entregar-se, e descobrir, não é? Ou seja, de sair do roteiro e descobrir. Eu também não poderia, com todos os apoios dos nossos equipamentos, dos nossos carros, dos nossos GPS, dos carros conectados e de toda a inteligência artificial que pomos, não me parece que poderia ser eu. Olha, eu acho que me perderia. Mas já agora sou a única, já Eu se calhar perderia-me, só se calhar bebesse um copito a mais, ou assim. Também pode acontecer. Perdido. A esta pergunta eu já acho que se calhar vai haver mais respostas positivas. Quem é que é aqui mais provável de esquecer algo essencial para o viajar? Eu viajo de uma maneira bastante, vamos dizer, relaxada e gosto muito do conceito ainda hoje, apesar de ser mãe de 3 filhos, de sair de mochila às costas e, portanto, não acho que seja um problema. Posso sair sem aquilo que preciso, resolve-se de outra maneira, com outro tipo de apoios, mas gosto de sair de maneira relaxada. Se me esquecer, esqueci-me, resolve-se. Isso é ótimo. Eu esqueço-me sempre de um medicamento ou alguma coisa que eu estou a fazer Há e tenho mesmo que fazer. É o passaporte e nós e temos o problema resolvido. Exato. Eu costumo dizer, muitas vezes até aos nossos clientes, pode esquecer-se tudo, menos do cartão de cidadão ou do passaporte. Portanto, isso é que não pode mesmo falhar. Então. Sim, não é isso, que é o passaporte e nós e tudo o resto que faltar não há. E o resto resolve-se. Então, uma aqui até puxa um bocado aqui mais para a zona da Mariana, mas que obviamente é extensível a todos. Quem é que aqui é mais provável de experimentar uma comida exótica sem hesitar? Eu. Eu também. Fantástico. Sim, eu também. Sim. Eu gosto de experimentar coisas. À descoberta. Lá está, a questão das experiências, não é? Sim, Cada vez mais. Faz parte. É um dos temas da atualidade, eu acho que cada vez é mais procurado. A autenticidade, a procura por destinos mais inusitados, menos comuns e também essa experiência, estar nos costumes, estar perto dos costumes locais, poder experimentar a gastronomia. Nada de levar a caixa de medicamentos que o João se esquecia para resolver o problema. E tudo com muita mobilidade e boa saúde. Mas também no meio da Tailândia, aquelas coisas no street food, assim, às vezes Não, olha, pode ser. fechas os Não, pois olhos não e posso dizer de provas. certeza. É só É que é provar. mesmo.
Agradeço-vos muito. Obrigada Muito também obrigada. pelo pela convite. conversa. Gostei imenso. E foi de facto aqui uma conversa ótima. Hoje percebemos como é que a mobilidade e a saúde são essenciais para descobrir o mundo com segurança. Agradecer aqui de novo à Isabel, ao António, ao João e à Mariana por partilharem connosco o seu conhecimento e também a paixão por aquilo que fazem. Tivemos algumas das marcas da escolha do consumidor: Europcar, Smile Up, Clínica Privada de Oftalmologia e Pinto Lopes Viagens. E para quem nos ouve, já sabem, este foi mais um episódio da Nossa Escolha, onde trazemos os melhores especialistas para vos ajudar a fazer escolhas mais informadas. Se gostaram, sigam-nos e ficam atentos. Até ao próximo episódio.